Como fazer redação para qualquer tema? Eu acho que essa é a dúvida que eu mais recebo em todas as redes, aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok. As pessoas têm medo de chegar na hora da prova e falar, meu Deus do céu, eu não sei esse tema, então eu não vou conseguir fazer redação. E eu quero te acalmar, porque sim, é possível fazer uma redação de um tema que você não conhece e ainda conseguir nota. E eu sei disso porque eu tenho centenas de alunos que conseguiram notas incríveis em bancas diferentes, no Enem, mesmo não tendo o domínio total daquele tema. Eu quero até dar alguns exemplos de provas que já aconteceram em 2024, principalmente, e alguns temas que as pessoas ficaram com medo e não conseguiram ter resultado porque não conseguiram desenvolver aquele tema pensando que precisavam ter domínio teórico sobre aquele tema. Gente, o texto dissertativo argumentativo, ele sempre vai abordar um problema social brasileiro. Vamos pensar nos temas que já caíram no Enem. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Valorização de povos e comunidades tradicionais. Valorização da herança africana no Brasil. Estigma associado às doenças mentais. São temas que envolvem problemas do Brasil. Se você for parar os seus estudos para estudar os problemas do Brasil, você vai ficar até a sua morte estudando e não vai conseguir resultado. Porque o Brasil é cheio de problemas, gente. O nosso país foi construído na base da desigualdade. Então, estudar todos os problemas é um erro estratégico muito grande, porque pode ser que você estude 1 milhão de problemas, chegue no dia da prova, vai ser outro problema. Então, a gente não pode trabalhar querendo ser vidente, tentando pensar o que a banca vai cobrar. A gente tem que focar no estudo estratégico de redação e não ficar tentando adivinhar o tema da banca. Só para dar alguns exemplos. No caso do ano passado, 2024, o Provão Paulista cobrou gentrificação. Era um dos temas que eu estava postando pro Enem, então eu fiz vários vídeos ao longo do ano. Depois que aconteceu a prova, um monte de gente foi no meu TikTok e fala, professora, esse foi o tema da Provão Paulista, eu não sabia o que escrever, eu nunca nem ouvi falar nisso. Ou, por exemplo, o concurso, se eu não me engano, não lembro se foi da Caixa do Banco do Brasil, que caiu o etarismo, que é o preconceito contra pessoas de uma determinada faixa etária. Muita gente chegou no meu Instagram, professora, eu não sabia o que escrever, porque etarismo, o que eu vou falar sobre isso? Então as pessoas ficam muito apegadas em relação ao tema, ficam com medo de escrever e acabam não desenvolvendo e não tendo um bom resultado. E, gente, o Enem, concurso público, não é loteria, no aspecto de que as pessoas que são aprovadas, elas se dedicam. Agora, o tema da redação é algo que a gente não tem controle. Então a banca ela pode cobrar o que ela quiser de qualquer eixo temático. Então, em relação à redação, a gente tem vários eixos temáticos. A gente tem educação, tecnologia, segurança, cultura. As bancas, se elas não definem no edital qual será o eixo temático, pode ser qualquer coisa. Geralmente, o concurso de educação ainda coloca lá que o tema da redação vai envolver atribuições do cargo. Então, a gente geralmente sabe que é algo voltado para a educação. Mas quando a gente fala de outros cargos, geralmente a banca não define eixo temático. Por isso a importância da gente se preparar para qualquer tema. Óbvio que é importante que nós estejamos atualizados em relação ao Brasil. Então, por exemplo, um conceito que tem sido bastante trabalhado é a questão da arquitetura hostil, que é essa ideia de que as prefeituras ou o próprio estado têm construído certos espaços arquitetônicos para impedir que as pessoas fiquem ali. Principalmente pessoas mais marginalizadas, que não têm tanta condição econômica. Então, vocês já viram aquelas construções que, por exemplo, praças que não têm bancos, ou a gente tem rodovias que tem vários buracos de cimento que são produzidos para as pessoas não dormirem ali, para elas não ficarem ali. Ou então a nomofobia, por exemplo, que é um conceito que a gente não ouve tanto, mas é esse vício, por exemplo, em aparelho celular, que vai gerar uma série de problemas de saúde mental. Então, existem alguns conceitos, obviamente, que são legais a gente estudar, que é legal a gente aprender, mas a gente não pode ficar preso pensando em eu tenho que estudar o conceito. Gentrificação, que eu dei o exemplo da prova paulista, por exemplo, é um conceito de que as grandes imobiliárias procuram certos bairros mais vulnerabilizados e começam a comprar terreno ali, a especulação imobiliária entra e os moradores locais não conseguem mais sobreviver naquela região, porque fica tudo muito caro. E eles acabam sendo expulsos para regiões mais distantes, mais afastadas. Isso é chamado de gentrificação. Então, mesmo que a gente não saiba esses conceitos, existe uma possibilidade de fazer redação. E eu quero mostrar a minha estratégia que eu utilizo nos meus cursos aqui. A primeira é:
Os textos motivadores que a banca apresentam já vão dar pistas em relação àquele tema. Então, mesmo que você não saiba nada, geralmente a banca vai apresentar um texto motivador. No caso do Enem, a gente tem uma página com textos motivadores que vem com as instruções de como fazer a prova e também ali geralmente gráficos ou uma entrevista ou ali algo do dicionário. Então a própria banca já apresenta ali nos textos motivadores o que é aquele tema. Em relação a bancas de concurso, isso pode mudar. A FGV, por exemplo, ela pode colocar um parágrafo, ela pode colocar 2 parágrafos, 2 textos, ela pode colocar algumas perguntas, mas ela sempre traz pelo menos um texto motivador mínimo. A Selecom também costuma trazer um texto motivador que vai servir como uma bússola para orientar a gente em relação àquele tema. Então a primeira coisa os concursos nunca vão trazer, faça uma redação 30 linhas sobre etarismo. Eles vão trazer minimamente um parágrafo que seja falando o que é etarismo, dando um norte para você. Assim como aconteceu, por exemplo, no Enem 2024, que a gente teve lá a questão da invisibilidade do trabalho de cuidado da mulher no Brasil. Muita gente olhou para aquele tema e falou, o que é esse trem? No fundo, gente, eles só queriam complicar, porque no fundo é dupla jornada de trabalho da mulher, ou seja, a mulher tem um trabalho fora de casa e ela tem um trabalho dentro de casa. Dentro de casa ela não é remunerada por isso, que é esse trabalho de cuidado. Então eles só quiseram complicar a vida de vocês. Mas os próprios textos motivadores falavam que era esse trabalho. Então, primeira coisa a banca não vai jogar o tema no seco ali. Não, ela vai dar ali, né, assim, ela vai colocar uma coisinha ali pra nortear você. E aí esses textos motivadores precisam ser lidos de maneira estratégica. Não é pegar o texto motivador ali, vou ver aqui. Não, você tem que ler de maneira estratégica, sublinhando as palavras, entendendo o que a banca está querendo dizer. Segundo aspecto, mesmo que você não saiba sobre aquele tema na sua totalidade, com profundidade, a própria banca, ela dá pistas do que ela quer ler na redação. Então, mesmo que ela escreva lá, coloque sua opinião na redação, defenda suas ideias, defenda seus argumentos, no fundo, ela considera apenas um discurso válido. E é esse discurso que você vai entregar. Então, por exemplo, no caso das bancas de concurso, são bancas que estão muito calcadas na Constituição Federal, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, por exemplo, se a banca cobra algum tema que envolve desigualdade econômica, eu não vou ficar falando que as pessoas que sofrem com essa desigualdade, elas são culpadas por isso. Porque conforme a Constituição, todos são iguais perante a lei. Ou seja, o Estado tem que garantir educação, saúde, moradia, lazer para todo mundo, independente da situação econômica daquela pessoa. Então isso já norteia muito da nossa discussão, para além do que a gente pensa individualmente. Então você não vai chegar lá e vomitar suas próprias ideias. Você vai entregar o discurso que a banca considera o adequado. As bancas também defendem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, dependendo da ideia que a banca está trazendo como tema, você não vai ficar ali indo contra os direitos humanos, porque você sabe que aquela banca tem essa linha de raciocínio. Então, é muito sobre entender o discurso que a banca quer ver. E, no geral, os temas que são empregados em redações têm algumas raízes em comum. Então, quando a gente pensa, por exemplo, lixo, vem do quê? Também da falta de educação. Para além do consumismo, falta de educação. Quando a gente pensa em preconceitos, e aí a gente pode falar de racismo, gordofobia, enfim, questão da falta de educação também, ou mentalidade social. Quando a gente pensa sobre saneamento básico, vem muito do descaso do governo, descaso governamental. Então, existem raízes que são comuns. Se você entende as raízes de diversos problemas do Brasil, você consegue entregar um texto baseado nessas raízes. Porque se a gente resolvesse, por exemplo, a educação, muitos problemas seriam sanados. Se o governo não tivesse descaso em relação às suas atribuições, muitos problemas sociais seriam resolvidos. Então, quando você começa a entender que o discurso daquela banca não muda muito de uma redação para outra, que no fundo eles querem o mesmo discurso, o que muda são os temas, mas a estrutura é a mesma, você consegue um ótimo resultado. Então, dessa maneira, você consegue fazer redação para qualquer tema. Então, não tenha medo. A última coisa é que existem citações e existem leis, e no caso do Enem, filmes e séries, que podem se encaixar para diferentes temas. Então, por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris é uma série que eu adoro, já usei nas minhas redações. E ela vai falar, por exemplo, de racismo, vai falar de educação, vai falar da sobrecarga de trabalho da mulher, vai falar da paternidade e da função do homem em relação ao espaço do lar, vai falar de mercadoria roubada, mercadoria falsificada. A gente tem tantas ramificações em Todo Mundo Odeia o Chris. Então, é uma série que pode ser empregada em centenas de temas. Assim como, por exemplo, se a gente fosse pensar o Wall-E, que é um desenho que eu adoro, da Disney, que vai falar da questão do meio ambiente.
Então a gente tem toda uma questão ali que pode ser empregada em diferentes temas. Pode ser educação ambiental, pode ser lixo, pode ser consumismo. Tem algumas citações em leis também que podem se encaixar para qualquer tema. Então, por exemplo, a Constituição Federal, gente, sério, vai se encaixar para assim, 99% dos temas. Então, eu não admito aluno meu chegar e falar assim, professora, eu não sabia o que colocar na redação, porque dentro dos cursos, meu amor, eu entrego ouro. Eu entrego várias citações, várias leis que se encaixam em diferentes temas. Por exemplo, meus alunos que tiraram nota máxima na FGV, no concurso da Polícia Militar do Rio, tive 2 alunos nota máxima. O tema foi a questão do uso de câmeras em fardas policiais, câmeras de segurança. A gente tinha hoje temática de tecnologia. O que eu falei no curso? Caiu tecnologia, use Steve Jobs, tecnologia move o mundo. Colocaram na redação. Então tem citações que se encaixam para muitos temas. Essa citação de Steve Jobs se encaixa para tudo que envolve tecnologia. A gente pode inserir essa citação. Então é saber estudar a redação de uma maneira estratégica para que você consiga nota. E se você quer ter resultado, quer garantir a aprovação, entra aqui embaixo que vai ter um curso que vai ser específico para você, que vai te ajudar. Espero muito que esse vídeo te ajude. Mete aqui um like e já se inscreve.